O vídeo de hoje é sobre Carl Jung, que foi um outro grande estudioso, outro grande pesquisador da mente humana e contribuiu tanto quanto Freud para a compreensão dos mistérios da mente. Freud foi o primeiro a falar sobre o inconsciente, né? Aqui no Ocidente, Freud foi o primeiro a trazer o conceito de inconsciente e, sem dúvida nenhuma, Jung ele ampliou muito esse conceito que veio de Freud. Jung ampliou bastante. Bem, eu sou Isaac, sou psicólogo há 23 anos. Eu sou um apaixonado por música, por psicologia, por filosofia, por teologia. E você está no canal Mentes Sem Fronteiras. Sejam todos muito bem-vindos. Então vamos lá. Carl Jung, grande psicólogo suíço, criador da psicologia analítica, foi muito amigo de Freud até certo ponto. Depois eles se desentenderam. As ideias de Jung, as ideias de Freud não chegaram a um denominador comum, então eles se distanciaram, né? Mas eles foram por um período muito amigos, muito próximos, um período aí de 5, 6 anos, e depois eles se distanciaram por divergências a respeito de ideias, de conceitos sobre a mente humana. Como eu disse, Freud ele foi o primeiro a falar sobre o inconsciente. Eu comentei isso no vídeo passado. Ele foi o primeiro a falar sobre o inconsciente, a trazer o conceito de inconsciente aqui no Ocidente. E Jung ampliou muito esse conceito. Jung trouxe vários e vários conceitos sobre a mente humana. Além do inconsciente coletivo, que é um conceito de Jung, ele trouxe muitos outros conceitos, sobre a mente humana. Ele trouxe aí a ideia de arquétipos, ele trouxe a ideia de símbolos, a sombra, ânimos e ânima. Ele traz aí muitos outros conceitos que vão enriquecendo a nossa compreensão a respeito da mente humana. A obra de Jung é composta por, se eu não me engano, 34 volumes, 34 livros aqui no Brasil. A obra dele foi traduzida em 34 volumes. Essa obra eu tenho, mas não está aqui. Está em um outro, está na verdade em um depósito guardado. Mas é muito fácil de encontrar. Você colocar aí na internet obras completas, Jung, você vai ver toda a coleção dele. São 34 volumes, se eu não me engano. Então, tem muita coisa para falar sobre Jung, tem muita curiosidade sobre Jung. Ele foi um psicólogo extremamente espiritualista. A ideia de espiritualidade sempre fez parte da vida de Jung. A ideia de espiritualidade, ele levou essa ideia para o trabalho dele, para a pesquisa dele. Essa ideia ele trouxe desde a infância, o pai dele era um pastor. A infância de Jung foi uma infância interessante, porque a mãe dele sofria de problemas psicológicos. Então ele vivenciou essa situação com a mãe muito jovem, A mãe tinha problemas psicológicos, Foi internada em hospitais psiquiátricos. Então tudo isso fez parte da infância de Jung. E a ideia de religião foi muito forte, foi muito presente na infância de Jung. Por isso ele tem toda a obra de Jung, você vai ver essa conotação espiritual muito presente, muito marcante. Inclusive foi um dos aspectos que levou Freud e Jung a se distanciarem, porque Freud era ateu. Freud era ateu, ele não acreditava nesse lado espiritualista, ele não acreditava. Ele era ateu convicto e Jung era um espiritualista convicto. Então, em algum momento, seria inevitável o embate entre os dois. Mas, assim, o que interessa que Freud ele deu um salto
com relação à compreensão da mente humana, e Jung, com toda certeza, deu continuidade a esse salto, com os conceitos que ele trouxe. E, na minha opinião, o conceito mais importante de Jung foi o inconsciente coletivo. Para mim, sem dúvida alguma, a maior contribuição de Jung aqui no Ocidente com relação à compreensão da mente humana foi o conceito de inconsciente coletivo, que para Jung nós herdamos crenças, ideias, conceitos, valores, nós herdamos muitas coisas dos nossos antepassados e da própria sociedade que a gente foi educado, que a gente nasceu e viveu. Eu concordo totalmente com esse conceito de Jung, porque quando eu comecei a me investigar, quando eu comecei a me observar, a me autoanalisar, eu percebi isso em mim. Eu percebi ideias, crenças, imagens que me vinham à consciência, que chegavam à minha consciência, ideias, conceitos, crenças, que não tinha nada a ver comigo, não tinha nada a ver com o ambiente da minha infância, e ainda assim eu percebi essas ideias, esses conceitos, essas crenças, imagens que chegavam à minha consciência. E aí, estudando Jung, eu fui obrigado a concordar com ele. Nós trazemos na nossa memória um reservatório de tudo aquilo que foi criado pela mente humana. Nós trazemos aí na nossa memória uma espécie de reservatório de tudo aquilo que foi criado ao longo da história humana. A gente traz essas memórias no nosso inconsciente coletivo. E, devido a determinadas situações, esse conteúdo ele começa a vir à consciência em alguns indivíduos, em outros não. Tem pessoas que passam pela vida, esse inconsciente coletivo ele não se manifesta, ele não chega à consciência do indivíduo. Mas em outras pessoas, esse conteúdo que está ali no inconsciente coletivo, por uma série de razões, esse conteúdo ele começa a chegar à consciência do indivíduo. Mais do que isso, tem determinados casos que esse conteúdo começa de fato a criar problemas para o indivíduo. Isso é muito comum, isso acontece. Inclusive tem muita gente que não tem esse conhecimento e começa a acreditar em coisas paranormais, em fenômenos paranormais, quando na verdade são informações que estão presentes no inconsciente coletivo do indivíduo. Eu sempre gosto de lembrar aos meus alunos o seguinte: o ser humano, nós já estamos aqui produzindo cultura, produzindo e criando arte, produzindo filosofia, religião. Tudo isso é uma criação humana. Religião, filosofia, mitos, tudo isso são criações humanas. Nós já estamos neste mundo criando uma série de coisas há pelo menos uns 10 mil anos. A cidade de Jericó, que fica ali em Israel, na divisa de Israel com a Jordânia, a cidade de Jericó ela é datada de 9 mil anos atrás. 9 mil anos atrás já havia ali Jericó, uma cidade. Então eu calculo que no mínimo, já tem aí uns 10 mil anos que o ser humano está produzindo informações, religião, arte, mitologia, filosofia, muita coisa que o ser humano vem criando, e toda essa informação não desaparece. Essa informação ela é passada para gerações futuras. É passado para gerações futuras nessa
dessa forma, através do inconsciente coletivo, que Jung denominou de inconsciente coletivo. É bem verdade que a ciência, a neurociência e a neurologia, essas ciências ainda não chegaram a uma compreensão mais profunda sobre este processo. Não dá para você olhar o cérebro, visualizar o cérebro e dizer, ali tem tal informação, tem tal informação. Ainda não conseguimos chegar a esse nível de tecnologia. Mas quando você começa a se autoanalisar, se auto-observar, ou se você é psicólogo e você trabalha com clientes, com pacientes, você percebe na fala deles que eles acabam falando sobre coisas, sobre crenças, sobre conceitos, sobre imagens, sobre símbolos que às vezes vêm em sonhos e não apenas em sonho, às vezes a pessoa está no estado de vigília e esse conteúdo chega à consciência. E essas pessoas, elas relatam isso. Então é algo muito, hoje eu percebo que é algo muito até comum de clientes e pacientes relatarem esse tipo de situação, de chegar à consciência um conteúdo que é completamente estranho à vida desse cliente, à vida desse paciente. Ele não viu nada disso durante a sua vida inteira, nem durante a sua infância. Mas esse conteúdo está lá. Esse conteúdo é parte do inconsciente coletivo, que é um grande reservatório de tudo aquilo que o ser humano vem produzindo ao longo desses últimos 10 mil anos. Eu acho muito interessante na Bíblia, em Mateus, logo no início ali do Evangelho de Mateus, Mateus começa o seu Evangelho assim: Abraão que gerou Isaac, Isaac que gerou Jacó, Jacó que gerou fulano de tal, e aí vai até José. Segue essa sequência até José. E aí José, esposo de Maria, mãe de Jesus. Então, Mateus, ele começa o seu evangelho descrevendo a árvore genealógica de Jesus, começando por Abraão e vai até Jesus Cristo. Ali você percebe algo muito interessante. Quando você estuda Jesus com um olhar científico, não aquele olhar tão religioso, mas um olhar mais científico, e você percebe Mateus descrevendo a árvore genealógica de Jesus, você percebe ali que existe uma sequência evolutiva. Você percebe que de Abraão a Jesus são 2000 anos de diferença, um espaço de 2000 anos, e nesse espaço de 2000 anos, geração após geração de uma mesma linhagem, geração após geração, estudando e praticando o judaísmo, praticando as técnicas do judaísmo, praticando os 613 mandamentos do judaísmo. Não são apenas 10 mandamentos, ok? O judaísmo, você vai encontrar 613 mandamentos. Então você vê ali 42 gerações, de Abraão até Jesus Cristo, e essas 42 gerações praticando a mesma religião, fazendo as mesmas orações, as mesmas técnicas, até Jesus Cristo. E ao chegar em Jesus, ocorre uma explosão. Após 42 gerações de pessoas praticando as mesmas orações, as mesmas técnicas religiosas, as mesmas práticas religiosas, 42 gerações lapidando a própria mente, melhorando, desenvolvendo, crescendo a nível psicológico, emocional, 42 gerações, sem desvios. Quando chegou em Jesus, algo tinha que acontecer. Em Jesus, o resultado dessas 42 gerações praticando o judaísmo, o resultado foi que em Jesus isso floresceu em um ser extremamente
extraordinário, um ser fantástico, um ser com a capacidade psicológica incomum, um ser dotado de um corpo humano, obviamente, um corpo humano, mas um corpo que já não tinha a mesma intensidade de apego aos instintos mais baixos, aos instintos animalescos, comum a todas as outras pessoas. O corpo de Jesus não era um corpo, apesar de ser um corpo humano, obviamente era um corpo humano, mas era diferente. Foi um corpo que surgiu após 42 anos, 42 gerações de pessoas que praticavam e levavam a sério o judaísmo. Então, os instintos sexuais, a agressividade, a violência, esses impulsos mais primitivos em Jesus eram impulsos, digamos assim, quase inexistentes, devido a 42 gerações de trabalho espiritual, de orações, de meditações, de reflexões, de uma busca por uma consciência maior. Então, 42 gerações praticando isso, é óbvio que essa informação vai sendo passada de geração a geração. E Jesus simboliza o cume, o transbordamento, o florescimento de todo esse trabalho que levou 2000 anos na linhagem de Jesus. E com Jesus esse trabalho floresceu e transformou Jesus num ser realmente fantástico, dotado de habilidades e capacidades incomuns, dotado de uma percepção e de um autodomínio, um autocontrole sobre o próprio corpo, sobre a própria mente, completamente incomum às outras pessoas. Se você estudar Jesus com um olhar científico, você vai perceber que faz todo sentido isso. Eu acho muito interessante como Mateus começa o seu evangelho, falando da linhagem, a árvore genealógica de Jesus. Abraão não foi uma pessoa comum, de forma alguma. Abraão foi uma pessoa diferenciada, o grande patriarca do judaísmo, do povo judeu. O filho dele, Isaac, não foi uma pessoa comum. Isaac também foi um grande líder do povo judeu. E assim se segue por 42 gerações até Jesus Cristo. O que é isso aí na prática? É um inconsciente coletivo. No caso de Jesus, ele herdou 2000 anos de um aperfeiçoamento, de um trabalho contínuo de aperfeiçoamento mental e espiritual. Veja nós, por exemplo, brasileiros, nós temos aqui a cultura africana, a cultura portuguesa, a cultura do índio. No baixo nós já temos aí 3 culturas, 3 raças diferentes no nosso inconsciente coletivo. No baixo nós já temos 3 culturas diferentes no nosso inconsciente coletivo. Na prática, o que isso significa? Na prática, nós temos no nosso inconsciente coletivo várias informações contraditórias, várias informações que entram em conflito umas com as outras. O índio não se dava com o português tentou catequizar o índio, não deu certo. O índio não se dava com o português também não se dava com o negro não se dava com o português, porque teve toda aquela coisa da escravidão, nós sabemos, não vou falar sobre isso aqui. Então, eram culturas que não se davam, não se harmonizavam, havia muito conflito. E nós temos no nosso inconsciente coletivo essas informações contraditórias, gerando no nosso inconsciente, criando no nosso inconsciente conflitos, gerando uma série de problemas do ponto de vista psicológico, emocional, uma série de conflitos. Isso não aconteceu com Jesus. A mente dele estava em equilíbrio, a mente dele estava em harmonia, não havia informações contraditórias, não pelo menos como em outras pessoas, em outras raças, como a nossa, por exemplo. Se você for avaliar, analisar a sua mente, você vai encontrar uma série de informações
contraditórias, que estão em conflito. Isso não aconteceu com Jesus. Então Jesus, quando você vê do ponto de vista da religião, do cristianismo, que ele foi concebido pelo Divino Espírito Santo, isso simboliza um Jesus diferente, um Jesus perfeito, um Jesus que não foi concebido através do sexo como as outras pessoas, simboliza um Jesus perfeito. Isso é simbólico, isso é metafórico. Simboliza de fato que Jesus era uma pessoa diferenciada, sim, mas ele surgiu neste mundo através do sexo, como todas as outras pessoas. Porém, o processo de Jesus é um processo diferente. Ele vem de uma linhagem, é tanto que chamamos a linhagem real de Jesus. É assim que a gente estuda na teologia, a linhagem real de Jesus. Porque, de fato, ele é descendente de uma linhagem que buscou espiritualidade, buscou esse ser que eles chamam de Deus, buscou essa compreensão por 2000 anos. Em algum momento, com algum indivíduo dessa linhagem, alguma coisa ia acontecer. Esse trabalho ia florescer, e aconteceu de florescer com Jesus. Então, o conceito de Jung de inconsciente coletivo, eu acho a maior contribuição dele, e a segunda maior contribuição dele, que é o conceito de individuação, que é o que aconteceu com Jesus. Todo o conteúdo da mente inconsciente chega a um equilíbrio, chega a um denominador comum, tudo se harmoniza dentro do inconsciente do indivíduo, dentro da mente do indivíduo, tudo se harmoniza, e a partir dessa harmonia, desse equilíbrio, surge aí um estado de consciência transcendente. Esses dois conceitos de Jung, o inconsciente coletivo e o conceito de individuação, para mim são os dois conceitos mais importantes. Me ajudou muito a compreender a mim mesmo e meus clientes, meus pacientes. Esses dois conceitos me ajudaram bastante. Então, o vídeo de hoje é sobre esse grande pesquisador da mente humana. Eu poderia falar muito mais, e Jung tem muita coisa para ser dita, mas o vídeo fica muito grande e as pessoas... E desculpe a minha franqueza, as pessoas têm uma preguiça enorme de assistir conhecimento, de buscar conhecimento, de estar ali assistindo algo que de fato vai contribuir com o crescimento delas. As pessoas têm uma preguiça tremenda. Então, para o vídeo não ficar muito longo, eu vou ficando por aqui. Talvez eu faça uma parte 2 aí sobre Jung. Eu vou pensar. Bem, um abraço a todos e a gente se vê no próximo vídeo. Um grande abraço.